Olá, é muito bom ter novamente você conosco. Após essa videoaula, você deverá ser capaz de diferenciar os formatos de salvamento do Excel, editar dados, realizar formatações básicas, utilizar operadores e sua precedência. Mas se essa é a primeira vez que está conosco, sugiro que você assista à primeira aula do curso. Nela foi apresentada como está dividida e como funciona a área de trabalho do Excel. O link para o primeiro vídeo está abaixo na descrição. Antes de iniciar a construção da planilha da aula 2, é importante compreender como o Excel recupera dados para sua utilização em fórmulas. Ele utiliza o sistema de coordenadas, utilizando como referência as colunas e as linhas. Se você quiser identificar que célula está ativa no momento, é só observar a referência que tem na caixa de nome. Ao movimentar a minha caixa de seleção, automaticamente a caixa de nome se altera mostrando que nova célula está ativa no momento. É aí onde eu posso fazer a inserção e adição de dados. Essa referência é muito importante, pois nós iremos utilizá-la constantemente durante o curso, principalmente na construção de fórmulas. Atenção a esses detalhes. Tão importante quanto saber escrever uma fórmula é selecionar corretamente o conjunto de dados que ela irá tomar como base para o cálculo. Como havia destacado anteriormente, o Excel utiliza um sistema de coordenadas onde não nos referimos diretamente aos valores que foram digitados, e sim às células onde esses valores estão. Os operadores de referência permitem selecionar de maneira simples um intervalo de dados, múltiplos intervalos ou a interseção entre uma linha e uma coluna, como pode ser visto no quadro resumo. Vamos à prática. Observe que nossa pasta de trabalho está dividida em 4 planilhas de acordo com os tipos de operadores. Em cada uma, há na parte superior um resumo da teoria e na parte de baixo uma pequena planilha onde podemos fazer a aplicação prática. A primeira dela trata de operadores de referência. Antes de trabalhar com esses operadores, eu queria mostrar a maneira mais convencional de se utilizar as principais funções aritméticas dentro do Excel. Clicando na célula onde eu vou fazer o cálculo, observem que existe uma área vermelha em destaque, que significa que há um comentário em cima dessa célula. Se você pausar o mouse, ele vai mostrar esse box, dizendo o que é que eu quero realizar dentro desse elemento. Esse é um recurso bastante interessante, principalmente quando você tem fórmulas complexas, muitas referências e você precisa depois lembrar qual era a ideia quando você construiu aquela determinada fórmula. Então, usem bastante o conceito de comentários. Mas vamos lá. Toda fórmula no Excel começa com o sinal de igual. Para digitar a fórmula, apenas clico na célula para selecioná-la e posso começar a escrever naturalmente. Então, eu digito igual. O que eu quero somar nesse momento são os valores das mensalidades que estão em aberto. Eu vou digitar 200 mais 0 mais 200 mais 200. Esses valores são correspondentes às mensalidades de Antônio, João, Marília e Pedro. Para confirmar a minha célula, eu dou um Enter e ele vai dizer que as mensalidades em aberto são R$ 600. Posso ainda fazer de uma outra maneira, agora utilizando um endereçamento, mas ainda de maneira rudimentar. Igual, clico na célula onde tem o primeiro 200, observem que o Excel escreve C15 para mim, que é exatamente o posicionamento da seleção que eu acabei de fazer. Digito mais, clico no 0, digito mais, clico no outro 200, digito mais e clico no último valor. Quando eu confirmar, eu tenho o mesmo resultado. A diferença é a maneira como eu construí a minha fórmula. Na primeira, eu escrevi os valores. Na segunda, eu apontei para o endereço dos valores. Qual é a diferença essencial? Se por acaso eu faço uma correção em um valor inicial de referência, o meu valor é automaticamente atualizado. O primeiro permanece com 600, gerando uma diferença de R$100 a menos no meu relatório. Por isso, normalmente, nós não utilizamos valores fixos, e sim o endereçamento para, a partir do momento que haja qualquer modificação nos valores,
a fórmula permanece igual, só o valor é atualizado. Essa é uma maneira mais inteligente de fazer. Agora vamos totalizar as mensalidades vencidas por aluno. Para realizar esse cálculo é muito simples. Seleciona a célula na coluna Valor Total Devido. Inicia-se a função com o sinal de igual. Digita-se soma. Abre parêntese. Automaticamente, quando você está digitando uma função, o Excel ele mostra uma caixa embaixo que serve como um help. Ele explica qual é a estrutura que a função precisa para poder realizar corretamente o cálculo. Então, ele precisa de pelo menos 2 números para que possa haver uma soma. Eu vou clicar no valor da mensalidade, segurar o botão esquerdo do mouse e arrastar para a coluna de valor das mensalidades em aberto. Se você observar, o Excel coloca entre B15 e C15 o operador de referência 2 pontos, que significa que é um intervalo. Eu posso fechar agora a minha fórmula com parênteses e confirmar com Enter. O Excel automaticamente efetuou o cálculo e me deu 700 como resultado. Eu poderia fazer novamente, igual, soma, abrir parênteses, selecionar agora o valor da mensalidade de Joana e o valor da mensalidade em aberto. Só que isso não seria muito produtivo. Então, o Excel, pensando nisso, gerou fórmulas que são mais simples para se trabalhar. Como é que eu faço o mesmo cálculo para os outros alunos? Eu clico na célula onde eu tenho o primeiro resultado. Observa que agora a caixa que está em negrito contornando o resultado aparece com um botão no final, um botão quadradinho preto. Você pausa o mouse em cima disso e ele transforma o seu cursor em uma cruz. Você clica, segura o botão e arrasta lentamente, cobrindo o espaço dos outros alunos. Quando você soltar, o Excel automaticamente já calculou para você as mensalidades de Joana, Marília e Pedro. Para concluir o exercício dessa planilha, vamos agora totalizar os valores relacionados ao valor das mensalidades em aberto e o valor total devido. Eu poderia simplesmente utilizar a mesma função, igual soma, e selecionar o intervalo para poder executar o cálculo. Só que o Excel permite fazer esse cálculo de maneira mais simples. Ele tem uma função chamada de autossoma. É um botão que está na barra superior, na guia página inicial, e que, quando clicado, ele observa o intervalo que está na proximidade, nesse caso, especificamente na coluna B, escreve o intervalo de B15 a B18, que são os valores que estão selecionados, e para mostrar essa seleção, o Excel coloca esse efeito de borda se movimentando ao redor desses valores. Quando eu confirmo, automaticamente ele me dá o valor total da soma dessa coluna. Eu poderia fazer isso novamente para a coluna C e para a coluna D, mas eu quero mostrar o mesmo recurso, só que agora no sentido horizontal, que eu utilizei quando eu calculei a mensalidade de Antônio, 700, e depois arrastei para ele preencher o restante das mensalidades. Você clica no valor, onde está composta a célula, clica no botão, segura e arrasta. Observe que automaticamente ele também calcula o valor das mensalidades em aberto. Eu poderia fazer isso também agora para a próxima coluna, a coluna D, mas apenas para efeito didático eu vou fazer de maneira diferente. Eu quero mostrar o operador de união. Então, eu vou utilizar a fórmula de maneira um pouco mais tradicional. Vou colocar igual, soma, vou abrir o parêntese, vou selecionar todos os valores correspondentes à coluna de valor da mensalidade. Então, ele vai somar inicialmente tudo que está entre B15 e B18. Vou colocar um ponto e vírgula. E vou selecionar agora os valores que estão na coluna valor das mensalidades em aberto. Então, ele também vai somar tudo que estiver entre C15 e C18. Vou fechar o meu parêntese e vou confirmar. Automaticamente, o Excel fez o cálculo, me deu 2.100 de resultado, somando os valores das mensalidades com os valores da mensalidade em aberto. Os operadores aritméticos são amplamente utilizados e são responsáveis pelas operações matemáticas. São encontrados em situações que podem variar desde um simples cálculo de soma de valores à participação em fórmulas onde sua ação está relacionada a testes lógicos, como, por exemplo,
a multiplicação do valor do custo da carne em decorrência do número de participantes em um churrasco. Normalmente, quando encontramos operadores aritméticos postos nas fórmulas de maneira isolada, não costumamos ter muitos problemas. Entretanto, quando nós temos muitos operadores dentro de uma mesma lógica, dentro da mesma fórmula, é importante conhecer o conceito de precedência nas operações. A ordem desses operadores pode afetar o resultado final, e o Excel ele tem uma ordem própria. É possível alterar essa ordem de acordo com o nosso interesse. Vou mostrar a vocês agora como é que se faz diretamente na planilha. Agora vamos realizar cálculos utilizando os operadores básicos. Toda fórmula no Excel se inicia com igual. Então, igual 3 mais 3, está aí o resultado 6. Se for uma operação de subtração, igual 3, sinal de menos 1, está aí o resultado 2. Para elementos que começam com sinais negativos, ou sinal de negação, podemos ter a seguinte situação, igual a menos 5 mais 2. Então, o resultado é menos 3. O Excel entendeu que deve haver uma subtração porque os elementos têm sinais contrários. Então, ele subtraiu 2 do número 5, deu 3 e manteve o sinal do número 5, que era o sinal negativo. 3 vezes 3, uma operação tradicional de multiplicação, utilizando o asterisco como operador. Está aí o resultado 9. 3 dividido por 3, utilizando a barra como operador. Está aí o resultado 1. Vou fazer agora um percentual sobre um determinado valor. 5 vezes 20%, o que deve me dar como retorno 1, que 20% do valor 5 é 1. E abaixo eu tenho uma exponenciação, igual a 3, acento circunflexo 2, significa que é 3 elevado ao quadrado, o resultado seria 9. Então, essa é a forma tradicional de fazer o uso de operadores aritméticos dentro de operações simples. Entretanto, a gente precisa ter um pouco de cuidado quando essas fórmulas se tornam mais complexas e eu tenho mais de um operador dentro da mesma estrutura. Então, o Excel me traz um conceito que precisa ser discutido, que é o conceito de precedências. Eu quero mostrar alguns cálculos aqui para vocês. Operações com precedência têm resultados às vezes diferentes, porque a ordem dos fatores altera o resultado. Observem esse primeiro caso. 3 menos 1 vezes 5. Se nós considerássemos a resolução da esquerda para a direita, como é natural quando eu tenho o cálculo básico, seria 3 menos 1, o resultado seria 2. Multiplicado por 5, o resultado deveria ser 10. Só que eu tenho o resultado menos 2. O que na prática aconteceu é que o sinal de multiplicação, por ter precedência, isolou uma primeira operação. Então, o Excel fez menos 1 vezes 5, que deu o resultado menos 5, e depois somou com 3. Como menos 5 e 3 têm sinais contrários, ele subtraiu e manteve o sinal do menos 5. Observem que muda completamente o contexto de apresentação do resultado. Entretanto, se eu quisesse isolar a operação 3 menos 1 e executá-la primeiro, e depois multiplicar pelo valor de 5, a única coisa que eu preciso fazer é colocar 3 menos 1 entre o parênteses. Nesse caso, 3 menos 1 vai dar 2, logo aqui abaixo. Depois eu multiplico por 5, está lá o meu resultado 10. Na fórmula abaixo, eu tenho operadores com a mesma precedência. Multiplicação e divisão têm o mesmo valor para o Excel em relação a isso. Então, o que ele vai fazer é executar as operações da esquerda para a direita. Então, primeiro ele multiplica 5 vezes 2, vai dar 10. Depois vai dividir por 4 e o resultado vai ser 2,5. Um resultado após a divisão da primeira parte do cálculo. Na última fórmula, eu tenho uma situação mais complexa dentro de um parêntese. Eu tenho um isolamento de precedência feito pelos parênteses, e dentro desse isolamento eu ainda tenho outro conceito de precedência que é derivado do próprio sinal. Então, num primeiro momento, ele vai calcular 5 vezes 20%,
o que vai dar 1 como resultado, vai somar com 5 que tem dentro do parêntese, vai resultar, neste caso, 6, vai dividir por 2 e vai ter como resultado final lá 3. Então, observem que as operações com precedência elas precisam ser bem entendidas para que na hora que nós estejamos construindo as nossas fórmulas, né, o resultado final seja de fato aquilo que nós esperamos dentro do contexto de execução. Os operadores de comparação normalmente são utilizados quando é necessário testar alguma condição antes de permitir que o Excel realize operações de cálculo ou manipulação de texto. Esse tipo de teste tem como possíveis resultados apenas 2 valores, verdadeiro ou falso. Como, por exemplo, podemos citar a verificação da data do pagamento de uma fatura, onde perguntaríamos se a data do pagamento é maior que a data do vencimento. Nesse caso, deveríamos calcular os juros pelo atraso no pagamento. Caso contrário, deveria ser cobrado apenas o valor principal do título. Vou mostrar como são utilizados os operadores de comparação na prática. Observem que eu tenho na primeira coluna alguns exemplos. A1 igual a B1, A1 maior do que B1, A1 menor do que B1, A1 maior ou igual a B1, A1 menor ou igual a B1 e A1 diferente de B1. Essas são as condições que eu quero testar. Então, eu vou executar as fórmulas da mesma maneira, sempre iniciando com igual. Eu vou clicar agora no valor 1. Vou utilizar o operador igual e vou clicar no número 2. O meu resultado foi falso, porque eu estou testando se os dois números são iguais, e 1 é diferente de 2. Se eu vier aqui alterar o número, observe que ele automaticamente muda o resultado de acordo com a minha condição. Vou voltar ao parâmetro original. Vou fazer agora a operação consultando se a posição A1 é maior do que o que está na posição B1. Igual, clico no primeiro número, utilizo o sinal de maior, depois eu clico no segundo. Peço para confirmar utilizando Enter. E ele me responde que 1 não é maior do que 2. Então, ele responde falso como resultado lá da minha função. Agora, eu vou perguntar se o valor 1 é menor do que o valor 2. Então, eu começo com igual, clico no valor 1, coloco menor, que é o meu sinal de comparação, clico no valor 2. Agora, eu tenho o valor como verdadeiro, porque 1, de fato, é menor do que 2. Agora, eu vou utilizar um comparativo que ele faz uma agregação de sinais. Ele utiliza o conceito de maior ou igual. Então, eu coloco igual para iniciar a minha função, clico no número 1, coloco o sinal de maior, depois coloco o sinal de igual e clico no número 2. Quando eu confirmo, ele diz que é falso. A1, o valor 1, não é maior e nem é igual ao valor 2. Vamos executar agora a próxima condição, iniciando a função com igual. Vou clicar no valor 1, vou usar o sinal de menor, depois o sinal de igual e vou clicar no valor 2. Quando eu confirmar, ele vai me retornar verdadeiro como resposta, porque eu estou questionando se o número 1, se ele é menor ou igual ao número 2, e o número 1 de fato é menor do que o número 2. E agora eu vou testar a última condição, que é a condição de diferente. Então, igual, para começar a minha função, clico no número 1, coloco o sinal de menor, depois o sinal de maior. Essa junção desses dois sinais é que gera o sinal de diferente. E vou clicar no número 2. E vou confirmar. Ele vai apresentar para mim a condição de verdadeiro, porque 1 é diferente de 2. Então, esse é o teste lógico que precede as operações matemáticas. Nesse momento, especificamente, eu não vou trabalhar o restante da fórmula. Nós iremos compreender isso nas próximas aulas. Por fim, nós iremos tratar do operador de texto ou operador de concatenação. Ele é normalmente utilizado quando eu preciso juntar o conteúdo textual de duas colunas. Ele é muito simples de se utilizar e eu vou mostrar como funciona na prática. Observem agora o exemplo
onde eu tenho a necessidade de juntar o nome e o sobrenome do cliente. Isso é muito comum quando nós importamos informações de um banco de dados. Os sistemas muitas vezes costumam separar esses elementos, o nome e o sobrenome. Então, se eu quero todos juntos na minha planilha, eu posso utilizar o operador de concatenação. Eu vou mostrar um caso onde há um erro na formatação da fórmula e depois um caso da maneira correta de fazer. Vou fazer a junção primeiro do nome Gilson com o nome Feitosa. Então, igual, vou clicar na célula onde tem o primeiro nome, vou utilizar o operador de concatenação, que é o i comercial, e vou clicar no sobrenome Feitosa. Quando eu confirmo com Enter, observem que ele junta os dois elementos, só que ele não cria um espaço separando o nome do sobrenome. Isso é uma falha na execução da minha fórmula. Se eu desejar separar, eu preciso utilizar um artifício, que é o que eu vou fazer agora no segundo exemplo. Igual, vou clicar no nome Pedro, vou utilizar o meu operador de concatenação, que é o i comercial, e agora eu vou utilizar esse artifício. Aspas duplas, barra de espaço, aspas duplas, novamente o operador de concatenação, e agora eu vou clicar no nome Cordeiro. Observe que quando eu confirmo, ele separa o primeiro elemento, que é o nome, do segundo elemento, que é o sobrenome. Se você gostou do vídeo, compartilhe com os amigos, dá um joinha e inscreva-se no canal. Até a próxima!